É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? Há muito tempo que não punhamos a conversa em dia. É verdade. Já, por Hã? acaso, estava aqui a tentar lembrar-me, já nem sei, foi 20, 21, no máximo. Vou-te mostrar. Por Ah, acaso há bocadinho fui ver. Vamos aqui a este belíssimo site, como eu costumo dizer, e procuramos Kátia. Vamos ver aqui a Kátia. Ora, parte 1 e parte 2. Foram duas partes. Vamos ver a 22/4. Ainda no podcast Conversas Despreocupadas. Olha aqui, abril 2020. 20, já há 4 anos, viste? 4 anos. E então eu fui ver. Vamos lá voltar um bocadinho atrás. Tu foste a culpada por este livro, A Ave Rara 2, se chamar A Ave Rara 2. Lembras-te? Foi. Foi, Não, foi, essa foi. parte já não. Foi, porque tu leste o livro A Ave Aham. Rara de empregado frustrado a criador do seu próprio emprego e na altura mandaste-me um e-mail a dizer que do que conhecias de mim, da minha história, não sei o quê, faltava muita coisa neste livro. Pois foi. E que Agora já me disseste, lembro. porque tu não sabias que eu estava a separar em 2 livros, não era? E Uhum. disseste: "Epá, faltava aqui qualquer coisa, se calhar para um Ave Rara 2". E na altura eu nunca tinha pensado: "Pá, Ave Rara 2, se calhar, pode ser". E a culpa é tua. E o melhor de tudo é que fui eu a fazer a revisão também, não é? Não, pois, melhor, porque, se formos a ver aqui no livro Ave Rara 2, aqui na lista de pessoas que fizeram a revisão do texto, aparece aqui Cátia Rodrigues. E tu, inclusivamente, não sei se te lembras, que, pá, tu és mesmo chata, é que tu fizeste a revisão deste livro, Ave Rara 2, e disseste-me assim: sim, Pedro, eu hoje estava a almoçar com a Lúcia e estava-lhe a dizer: olha, vou gravar com a Cátia. E relembrei-lhe quem era a Cátia. E a Cátia foi aquela chata que depois de fazer a revisão do livro Ave Rara 2, me disse assim: ok, Pedro, parece-me que já fizeste as pazes com tudo, as pessoas que te esfaquearam pelas costas, voltaste a apaixonar-te pela Lúcia, não sei quem, não sei quê, mas não fiquei com certeza se fizeste as pazes contigo própria. E eu assim, este tipo é mesmo chato. Lembras-te disso? Lembro. Então eu tenho aqui um capítulo que se chama Já Fiz as Pazes com o Passado. Olha, inclusivamente, esta caneca, a Ave Rara, que eu uso para beber o meu cafezinho, olha, Ai, que tem giro. o nome deste capítulo, que a culpa é tua. O capítulo Já Fiz as Pazes com o Passado foi por causa de ti. Eu realmente agora relembrando tudo, És mesmo chata. faz com que a minha vida já tenha feito sentido, não é? Portanto, já deixei aqui algumas coisas específicas, na tua vida que vieram daqui, não é? Desta cabecinha. É Ah, verdade. mas pronto, ainda bem que foi útil e que sim, e pelo menos se respondeste também sempre ao desafio e isso é Uhum. interessante, não é? Uhum. Ouves as tuas pessoas, isso é importante. Sim, e entretanto, o que é que tens feito desde essa altura? Desde há 4 anos atrás? Olha, assim a grande novidade é que me doutorei pelo caminho, portanto Uhum. é um percurso muito duro, mas que traz bastante satisfação, não é? Porque é tão lá está, é tão duro e tão complexo que quando consegues ultrapassar aquela fase, sentes realmente com aquele sentimento de dever cumprido. Hum. Depois disso, não tenho feito quer dizer, eu tenho feito muitas coisas, mas não é assim tão visível, não é? Portanto, Hum. tenho Estás-te a mantido subestimar, cá para mim. talvez. Sim, sim. Tenho tenho tentado manter aqui com algumas decisões pelo caminho, tenho tentado manter aqui, viva a minha marca e, portanto, estar sempre presente com a produção de conteúdos. Uhum. E agora, que terminei o doutoramento, decidi lançar um projeto assim um bocadinho maior também, que é o curso de gestão de carreira em turismo específico da minha área, não é? Uhum. Entretanto,
enfim, tenho investido também na investigação, que é uma das minhas paixões agora, recente, mas sim, a Mas consegui investigação em apaixonar que área? na área do turismo. Toda eu sou turismo da ponta dos cabelos É à que eu ponta. comecei a perceber-me disso, comecei a ver nas tuas publicações nas redes sociais coisas, aqui está o teu site katiarodrigues.pt, coisas relacionadas com um curso sobre turismo. E eu assim, olá, tenho que pôr a conversa em dia com a Cátia, conta-me. Então, essencialmente a minha marca eu já não estou certa, mas eu penso que, quando nós falámos pela primeira vez, que eu ainda tinha uma marca muito associada ao coaching e ao desenvolvimento pessoal. Entretanto, depois disso fiz então uma revisão da minha marca e direcionei-me para aquilo que é o meu público, que são as minhas pessoas, que são os profissionais de turismo, e percebi que podia usar as ferramentas de tudo aquilo que tinha construído até à data para ajudar outras pessoas, naquele momento em que estamos meio perdidos em relação à nossa vida E profissional. o que é que são os profissionais do turismo? Ligados à restauração, à hotelaria, ou É são uma boa turistas? pergunta. É uma boa pergunta. Como investigadora, eu estava aqui o dia inteiro a explicar-te, mas como não temos tempo para mais, Temos, explica à vontade, isto é um formato longo, estás à ah, vontade. isto porque o turismo e a hospitalidade são áreas muito complexas e não Hum. está bem definido nem na literatura, nem do modo geral, exatamente onde é que começa e onde é que termina a atividade turística. Mas essencialmente, assim, grosso modo, estamos a falar de sim, hotelaria, restauração, animação turística, eventos, hum, o Eu que é estou-te a fazer esta pergunta é um bocadinho envenenada para saber, será que ela definiu bem o público-alvo dela? Para ti foi importante definir esse público-alvo, certo? Para comunicares o sim, teu projeto. sim. Dentro daquilo que é a especificidade do turismo, eu não posso especificar muito mais, porque a realidade é que a maioria dos cursos ainda é muito genérica e a maioria de nós faz muitas coisas diferentes, pelo menos até encontrar o seu caminho. E às vezes não é fácil. Há alguns que seguem um percurso muito linear e que é sempre na mesma área, ah, mas mesmo assim, por exemplo, se for uma pessoa que trabalha em hotelaria, os hotéis são das empresas mais complexas que existem, existem muitas, muitas funções, muitos departamentos, muitas formas de trabalhar, portanto, como vês, hum, há sempre uma variedade de tarefas que podemos, Mas o que é que sentiste que desempenhar. faltava no mercado para te vir à cabeça, ok, vou lançar um curso direcionado para esta área? O que é que sentiste Uhum. que faltava no mercado? Ou seja, é uma daquelas ideias que surge, de uma necessidade própria. Eu Hum. andei ali muitos anos perdida, porque não sabia exatamente como me posicionar e nem sabia que havia maneiras diferentes de fazer as coisas no que toca à procura de emprego. Daí que o teu primeiro livro também tenha sido Ah, uma pois, está lá atrás. O uma emprego em breve 30 dias. apresentação, que têm dicas muito práticas que parece que não fazem diferença nenhuma, mas no cômputo geral depois, Uhum. claro que sim, que faz toda a diferença. E, na altura havia muito pouco, falava-se muito pouco sobre gestão de carreira. E realmente o turismo caracteriza-se como sendo uma área onde as funções ainda são muito subvalorizadas, a própria formação na área é subvalorizada, não há Uhum. distinção entre quem tem e quem não tem formação, os empregos são baixos, horas extras são muito comuns, há um baixo nível do work-life balance, enfim, e por aí vai. E isto não é só em Portugal, é a nível mundial. É um problema da área, digamos assim. E tendo isso em consideração, sabendo que existem casos de sucesso, pessoas que estão logo muito orientadas, sabem o que querem fazer e Pois, conseguem. estás a falar em desenvolvimento da marca pessoal, muito, Hum, individual ou não? não necessariamente, eu estou a falar Hum. de carreira no geral, não Uhum. é? Ok. Portanto, dentro daí, dessa grande temática da carreira, é que tu podes ou orientar-te melhor para o trabalho para outros ou criar um plano B ou uma marca própria. Pronto, há Uhum. sempre essa possibilidade. Agora, muitas pessoas têm dificuldade em ver isto, ver alternativas de trabalhar para outros, e acham sempre muito que são vítimas das circunstâncias. E não digo isto de uma forma pejorativa, é que não sabem outra forma de procurar emprego ou de criar emprego. E Uhum. isto acaba por ser,
por ser então uma forma, este curso que eu criei, uma forma de pensar um bocadinho fora da caixa, criar alternativas, conhecer pessoas, fazer networking e encontrar outros caminhos, outras formas de poder construir a sua carreira. Porque depois há também, antes disto tudo, há logo um grande preconceito sobre as carreiras. Os miúdos continuam a achar que vão tirar uma licenciatura e têm uma carreira definida. Exato. E isto não E funciona depois assim. passam não sei quantos anos a dizer, não há empregos na minha área. Eu gosto muito Não há quando na empregos. minha área, gosto muito quando dizem na minha área. Sim. Não há empregos, não devia ter feito aquele curso, já estou Uhum. arrependida de ter tirado este curso. Porque até tens cursos, mesmo, desculpa interromper, mesmo para quem não vai tirar uma licenciatura, tu tens cursos profissionais na área do turismo. Certo. Portanto, mesmo quem segue o ensino profissional, faz ali o 10º, 11º e 12º ano com um curso profissional ligado à área do turismo. E esses, imagino que se sentem perdidos, tipo, isto não serve para mais nada a não ser para ir para uma recepção de um hotel. Curiosamente não, é um Não? bocadinho o contrário, não. Eu acho que, e digo isto também como pela minha experiência como docente, quer do ensino secundário, quer do ensino superior, acho que a expectativa é maior quando vão para o superior. Ok. Existem alguns que sabem que não vão passar cognitivamente, não têm capacidades para, ou às vezes financeiramente, entre outras problemáticas sociais, não vão passar ali do curso técnico, mas se esforçarem bastante no mercado de trabalho conseguem evoluir. Enquanto que os licenciados, que vão para uma licenciatura, não é? Já querem sair dali diretores de hotel, por exemplo. Não é? Pronto. Ok. Não Ah, querem. é a velha questão das expectativas, ou seja, já sais com uma expectativa de eu vou terminar esta licenciatura, eu vou ser o quê? Eu vou ser o diretor da cadeia de hotéis, não sei o quê. E depois afinal, espera aí, amigo. Eu vou-te dizer, Pedro, houve uma altura em Hã. que isso acontecia muito. Hum. Foi ali, eu diria ali nos inícios dos anos 2000, aquela primeira década, isso acontecia muito porque havia muito pouca gente formada e começava-se a procurar cada vez mais qualificações em turismo. E houve algumas pessoas que tiveram, eu vou dizer essa sorte entre aspas, porque honestamente não acho que seja o melhor percurso, Uhum. mas, a verdade é que não fazendo o percurso tradicional de começar por baixo e ir seguindo, quem começa por cima depois mais cedo ou mais tarde vai se encontrar com as situações e ter que, resolvê-las e superá-las e portanto vão acabar por aprender também. Mas olha lá, a questão do turismo é uma coisa tão vaga, estou a imaginar, a maior parte das pessoas pensa assim, então mas isso é o quê? Que competências é que são valorizadas num profissional? Repare, quando alguém pensa profissional de turismo, associa muito ainda, mas o que é isso? É um turista profissional? É um... É uma expressão que Não te infelizmente dizem isso? Não te dizem isso? sim, muito, é uma coisa que eu detesto, mas, enfim, a educação supera e eu consigo sempre gerir bem as situações. Ser profissional de turismo não é nada, não tem nada a ver com ser turista, antes pelo Profissional. contrário. Uhum. Nós somos aqueles que trabalham para o descanso dos outros, não é? E nós trabalhamos quando todos os outros estão a descansar. Mês de agosto, Natal, Réveillon, Carnaval, Páscoa, tudo o que são épocas especiais nós estamos a trabalhar e portanto, e sempre para a satisfação do outro, não é? Uhum. E depois lá está, é uma área que se caracteriza por fazer muitas horas extra e por ter normalmente, um excesso de trabalho muito grande. Nós, Se calhar é por por isso que norma estamos com falta de profissionais nessas áreas. sim, sim, Que as pessoas começam a especialmente olhar e dizem assim: "Epá, eu não tenho vida, não posso ter vida familiar, não posso ter vida", quer dizer, quando estão todos a usufruir de, no fim de semana, "vamos jantar fora", não, não vamos, que eu estou a servir quem quer vir jantar fora, não é? mas é assim, Pedro, como eu costumo dizer aos meus alunos, se tu não tens prazer em fazer uma cama imaculadamente, em Uhum, deixar uma sanita a brilhar para o uhum. teu cliente, então não és feito para esta área. Ou seja, nós temos que ter gosto ao fazê-lo, porque isso é uma das grandes competências que nós temos que ter. Tu baixas logo as expectativas ao máximo, tipo limpar a sanita. Não, mas sabes, mas é mesmo. É claro que nós depois temos outras coisas, organizar o dia mais especial de um cliente,
Pá, isto é Ok, pois não, eu estou a imaginar alguém, sei lá, tu estares a trabalhar com um adolescente ou um pós-adolescente, não é? Que entrou e diz assim: tu vais ter que ter gosto em limpar a sanita onde o outro vai borrar, e tu dizes, a sério? Se tu disseres aquela outra frase que disseste a seguir, que é qual é que foi? o dia mais especial Sim, do criar dia. o dia mais especial. Aí eu acho que é capaz de aqueles miúdos mais motivados dizerem assim: ok, vou criar uma experiência inacreditável, criar o wow, não é? No cliente. Agora, opa, o exemplo da sanita e da cama, estou a Mas já imaginar o Pedrinho aos 16, 17, 18 anos. mas Eles diziam: Pedro, ó, professora Cátia. pois. O meu objetivo é mesmo esse, é chocar, Ok. e começar logo por aí, porque existem muitos preconceitos em relação à área no geral e em algumas áreas em específico, e o housekeeping é uma delas. Os miúdos acham que housekeeping é fazer limpezas Hum. e claro que também é, mas não é só. E é uma área de muita responsabilidade. Tu vais a uma Booking ver os reviews e é das coisas que tu analisas logo é a limpeza, se as pessoas comentam sobre a limpeza. Uhum. Tu não queres, Isso é tu verdade. podes até dormir num colchão confortável, mas tu não vais tomar banho numa banheira que está suja, está com a marca, por exemplo, de lixo dos clientes anteriores ou da água dos clientes anteriores. Portanto, Verdade. e a experiência pode ter sido toda magnífica, mas se tu encontras um rolo de cabelos no canto do teu quarto, as Ou às vezes segundas até, olha, férias coisas que eu ligo. Ah, por exemplo, nas sanitas tens a meia descarga e tens a descarga completa. uhum, Basta que o material que usam não seja mate para se notarem as dedadas, e a mim incomoda-me ver dedadas numa coisa dessas. completamente, sim, sim, Estás a sim. ver? E o que é que isso faz? Isso não faz só com que tu tenhas ficado incomodado com as dedadas, isso vai estragar toda a tua experiência de todas as tuas férias. Uhum. Basta um pormenor destes, que é um por maior na realidade. Ou até a massa, por exemplo, na banheira ou no duche, as próprias massas já estarem envelhecidas, e eu olho e digo assim: pá, isto até está limpo, mas isto é acumulação de micróbios, isto são fungos ou o que é isto? Porque é isso mesmo que tu estás a dizer, Pedro, o turismo é feito de pormenores e é nos Uhum, pormenores que nós fazemos a diferença. E uma das coisas que, igualmente, em comparação aqui com a limpeza, por exemplo, num hotel ou num restaurante ou o que seja, até os cheiros. Eu já vi reviews de restaurantes que diziam que a comida era muito boa, mas a experiência era péssima porque vinha um cheiro terrível da casa de banho. E ei, estás a ver, fone. Pois, pronto, eu e a Lúcia não ficaríamos lá. pronto, Pois. fica. A mim já me incomoda sair de um restaurante que tenha mais exaustão. Por exemplo, se eu vou para um restaurante e está muito cheira a comida, eu não fico lá. E se por acaso tiver a experiência de sair de lá com a t-shirt, o cabelo, o casaco a cheirar a comida, não volto lá. Uhum. Claro, Detesto. claro, claro. Sim. São esses pormenores que fazem a diferença e que têm que se ter em atenção. Mas aqui Ok. ia dizer, em comparação com esta questão da limpeza, outro dos grandes aspectos que também, surge sempre muito nos reviews é a postura dos empregados. Os trabalhadores são um elemento fundamental nesta área, porque são eles que fazem, o tratamento ao cliente, são eles que fazem o acolhimento e são eles que, são os guias, digamos, de toda a experiência de serviço. Há dias, E desculpa interromper, há dias tive uma experiência, eu e a Lúcia fomos fazer uma caminhada de manhã e fomos a um restaurante, onde ainda não tínhamos ido, mas também não vamos voltar, hum, que tivemos fomos recebidos pela empregada. Para já telefonámos para lá e dizia: "O número que não sei o quê não está disponível", e eu assim: "Ei, que medo!" Chegámos lá, opá, nem toquei no assunto do telefone não estar disponível. E depois, ficámos assim, nós até chegámos cedo, era 12:30, não estava mais ninguém, eh, estava lá uma funcionária lá no computador, tá, 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 e nós aguardámos, ela continuou, olhou: "Diga."
Diga-te o que é que ela acha que eu quero. Quero uma massagem, queres ver? E eu, olha, era para almoçar, somos dois, não sei o quê. Pode escolher à vontade, estejam à vontade. Pronto. O estejam à vontade, eu percebo que, ok, deixou-me à vontade, mas eu não gosto que me deixem assim à vontade. Eu prefiro que escolham uma mesa para mim, não é? Ou que me sugiram, pelo menos. Bem, e depois estava tão... com uma expressão tão fechada e depois constantemente a tossir, e, pá, e a Lúcia desde a altura do Covid ficou, ei, caraças, pronto, nós andámos de máscara 3 anos. Somos niquentos, pronto. E depois, o que é que aconteceu? À noite, a minha enteada mais velha, que está a trabalhar em Barcelona, teve cá uma semana de férias. À noite ela disse, olha, fui com o avô jantar ali ao restaurante X e nós almoçámos lá. E então, horrível, estava lá uma mulher com umas trombas, disse-me ela. Ou seja, ela reparou isso que tu estás a dizer. Não sei se tem outras preocupações na vida, não sei se ganha mal, não sei se está farta daquilo que faz. A questão é que ela não nos recebeu bem. Uhum. Percebes? Sim, e repara, até agora tu foste a um restaurante para comer, ainda nem sequer falaste sobre o produto. Se calhar até estava bom, mas toda a tua experiência foi influenciada por um mau atendimento. O produto não é que estivesse mal, mas não me surpreendeu. Ainda por cima pedimos posta mirandesa, e a posta mirandesa é um naco de vitela assim, não é? E aquilo era assim, era um quarto de uma posta mirandesa. Portanto, já a comida não surpreendeu, o atendimento não surpreendeu, ou pior, foi ao contrário. Portanto, ficámos naquela, esquece, já tínhamos falado várias vezes em vir aqui, hoje decidimos vir aqui. Mas pronto, é tal coisa, eu e ela gostamos de experimentar e não corre bem sempre. Agora a questão é, Claro. já aconteceu noutro restaurante, nunca mais lá voltarmos, porque éramos clientes habituais, íamos lá, sei lá, 1 ou 2 vezes por semana, e a determinada altura, por sermos clientes habituais, começaram a ignorar-nos. Estás a ver? Nós entrávamos, faziam o sinal, e isso acontece em montes de restaurantes, nós vamos regularmente e nós já nem pedimos, nem recebemos emenda nem nada, porque eles já sabem, nós vamos àquele restaurante para comer aquilo. Então as coisas começam a chegar à mesa, já nem sequer nos trazem emenda porque já sabem que é sempre aquilo que nós queremos. E eu gosto disso. Pronto, gostam, sabem o nosso nome, sabem aquilo que nós queremos, sabem que queremos mais azeitonas pretas do que verdes. Pronto, esse nível de detalhe parece estúpido para a maior parte das pessoas. Não, é isso mesmo, Mas detalhe. eles sabem que nós queremos mais azeitonas pretas do que verdes. E num restaurante no passado aconteceu o facto de irmos lá muitas vezes, eles começaram do género demorar mais tempo. Estás a ver? Aqueles são os que costumam vir aí. Não sei, na cabeça deles se calhar foi o que aconteceu. E nós verbalizámos o nosso descontentamento e dissemos, nós somos clientes habituais e tem acontecido nestas últimas vezes que vocês ignoram-nos completamente e demoram imenso a vir atender-nos e portanto não vamos voltar cá. E eles ficaram na altura, então mas esqueçam, não voltamos. E não voltamos. Uhum. Pois, faz toda a diferença a parte do atendimento. E eu nesse último caso eu acho que era de agarrar o cliente, não é? E não era preciso. Eles tentaram e veio o responsável do restaurante, uma altura encontrou-nos lá próximo do restaurante e veio falar comigo e veio pedir imensa desculpa em nome da equipa e não sei o quê, que nos oferecia uma refeição e não sei o quê. Eu disse, eu não quero que me ofereça refeição nenhuma. Eu fiz sempre questão de pagar as refeições quando íamos aí. Nem quero desconto, nem quero refeição nenhuma. Quero... deixei-vos esta indicação, portanto passem essa indicação à equipa, nós não vamos voltar. E não voltamos. É muito aquela sensação que queremos, que é, eu sou especial, é sempre como se fosse a primeira vez que estou a vir e quero continuar a ser cativado. E a prova de que realmente me agrada é a fidelização, portanto ainda tem é que fazer mais, não é? Não, E é repara, sempre... há um grupo de restaurantes que são 3 restaurantes seguidos, pertence tudo ao mesmo dono. Nós gostamos de café sem açúcar com um pau de canela, só para perceberes. E nós vamos a outro restaurante e os funcionários sabem que eu e a Lúcia gostamos de café com pau de canela, ela gosta do café em chávena fria
e eles fazem isso para nós, e uma altura não tinham pau de canela e foram ao outro restaurante buscar paus de canela só para nós. Sim, pronto. Vocês gostam mesmo de se sentir especiais e de não terem que estar sempre a repetir as mesmas coisas, ou seja, de já serem reconhecidos. Uhum, Sim, e hoje em dia essa parte, o cliente é cada vez mais exigente, mas ao mesmo tempo quer ter um trato, mais familiar. uhum. E nem toda a gente consegue fazer isso de forma natural. E é de Pois. forma natural que nós precisamos de sentir, porque se for, uma obrigação ou se for porque eu me queixei, também já não quero, não é? Exato, é isso. Ou seja, estás a dizer, aquilo tem que ser mesmo de cada um dos profissionais tem que ser mesmo uma paixão Tem que pelo ser. servir de forma com excelência, não é? Tem que ser, porque depois era o que tu estavas a dizer, problemas todos temos, não é? E eu também costumo dizer isso aos meus alunos. A partir do momento em que eu não quero saber se vocês são mal pagos, se o patrão, é uma pessoa desagradável Tão mal, convosco. mudam-se. Aí Exatamente, se estão num ambiente tóxico, é uma questão que vocês terão que resolver e não é o cliente o culpado. Lembrem-se sempre, o uhum, meu cliente é o culpado disto, não. Ele se calhar também está a passar por uma série de coisas e precisa de ser mimado, precisa daquele pequeno momento. Então vamos dar o nosso melhor. Agora, também somos humanos, não é? Mas há que ter, lá está, este equilíbrio e perceber até onde é que eu posso ir com os meus problemas e até onde é que eu já não devo ir se não consigo deixar os meus problemas de lado, não é? uhum. Porque não é fácil, não é? Claro, Sabemos, somos humanos. exatamente. Mas isto deixa-me pegar um bocadinho para te responder uma questão que ficou há pouco no ar, que foi o que é isto de ser turismo, o que é que precisamos de saber, porque é que é preciso ir à faculdade, que muita gente diz: eu não preciso ir à faculdade para saber levantar uma mesa, não é? Ok, tudo bem. Então o que é que nós aprendemos lá? Nós Uhum. aprendemos as principais teorias e também aprendemos as principais práticas. As escolas de turismo de referência estão muito bem preparadas para fazer simulações daquilo que é o mercado real de trabalho. Quando falamos de turismo no geral, ele é um pouco mais teórico, embora nós tentemos sempre, nós enquanto professores, tentemos sempre que as atividades sejam o mais práticas possível. Não só através da transmissão de conhecimentos, mas também através da aquisição de competências, que é uma coisa que, de resto, já é aplicada na maioria das áreas, desde pelo menos o princípio dos anos 90, com o surgimento da psicologia positiva. Pois era isso que eu ia perguntar. Há aí muito de psicologia. Sim, sem Ok. dúvida. É uma área social, não é? Portanto, é Uhum. um fenómeno social e, portanto, sim, tudo o que é a psicologia, até a filosofia, a sociologia, depois tens também é um fenómeno em termos geográficos, portanto, geografia, história, é uma área multidisciplinar, Pedro, e mais ou menos, os cursos genéricos andam um pouco por aqui. Depois também temos cadeiras de operações turísticas, por exemplo, em que nós aprendemos sistemas informáticos, os principais da área, Uhum. hum, aprendemos como servir, como atender, ah, como fazer, por exemplo, numa recepção, quais são os procedimentos, enfim. E depois há uma coisa indissociável, dos cursos de turismo que é sempre os estágios. E nós sabemos que muito nestas áreas, e eu posso dizer como professora que as coisas estão a mudar com o tempo, Hum. mas houve tempos em que os estagiários eram profissionais como outros quaisquer, não é? Portanto, eles substituíam os trabalhadores por estagiários. Hoje em E dia as coisas o estão que a é que está a mudar. mudar? O que é que está a Está a mudar? mudar porque cada vez se pensa mais num bom usufruto daquele estágio, que aquele estágio seja uma oportunidade de aprendizagem e crescimento para os estudantes. E o contrário também é verdade, também se ouve cada vez mais o mercado de trabalho, no sentido de perceber o que é que faz mais sentido para as empresas. Hum, Mas também te posso dizer que há muita coisa que já foi descoberta pela ciência e que as operações não dão tanta atenção. Há ainda uma lacuna Tipo quê? entre Dá-me um exemplo. tipo o quê? Que, para garantir que uma equipa, harmoniosa, deves apostar na sua permanência.
Ou seja, equipas que estão sempre com grande rotatividade não têm nem um desempenho, nem um retorno tão vantajoso para as empresas. Uhum. E em muitas empresas ainda se vê apenas os baixos custos e tu chegas a uma altura na tua carreira em que tens que sentir alguma evolução, não é? Quer dizer, que hoje em dia se tenha normalizado esta coisa de todos começarmos com ordenados mínimos, independentemente da nossa formação, pá, ainda é como o outro, que acontece em todas as áreas. Agora, tu teres 10, 15, 20 anos de carreira e teres nesses 20 anos aumentado 100 euros no teu ordenado, epá, isto não pode acontecer, não é? Uhum. E depois é esta ilusão das horas extra em que alguns ainda as pagam, mas tu estás a tua vida toda ali dentro, não é? E depois chega a um ponto em que tu próprio já te vicias naquilo. A relação acaba por ser menos boa, vá. Ou seja, acaba por ser uma relação tóxica entre ti e o teu trabalho. E porque tu estás ali viciado naquilo, nem tens mais nada para fazer, porque tu estás sempre a trabalhar, não é? Mesmo quando Então tens no futuro tem que vir os robôs e servir as vêm, pessoas. e vêm, e vêm, Achas bem? já se está a trabalhar nisso, eles Uhum. vêm, e, Eu estava a lançar assim isto, mas tens abordado nas áreas de investigação que tens abraçado, tens visto algumas coisas nesse sim, âmbito? Ah, sim, é? sim, sim, sim. Fala-me nisso. Explora-se muito, em especial, eu penso que se começou essencialmente com aquelas máquinas de check-in automático, por exemplo. Uhum. Check-in, check-out automático, hoje em dia já existem os robôs que servem nos restaurantes, portanto são umas maquinazinhas que levam até à mesa, os pratos e o cliente retira e coloca. Pois, Ah, porque e assim estás a dizer todo esse problema de horas a mais, não tens vida, não podes ir almoçar e jantar nas épocas festivas, não podes ir ao fim de semana com os amigos ou com a família. Podes, porque o robô vai-te servir. sim, mas isso também é verdade que retira se calhar aqui alguns empregos a algumas pessoas. No Muitos? entanto, mas sabes, eu não acredito muito nisso, porque Hum. foi aquilo que tivemos a falar. A parte humana é tão fundamental, especialmente em países em que as pessoas são mais das relações interpessoais, como o nosso, por exemplo. Uma das grandes vantagens de Portugal enquanto destino turístico é o acolhimento. É verdade que ainda temos muito por fazer, mas de um modo geral somos um país muito acolhedor. Uhum. E há muitos destinos que têm muito a aprender connosco, embora nós também tenhamos a aprender com outros. Mas e não achas que há determinadas áreas de negócio que podem não ter, margens suficientes? Eu sei que a restauração não tem uma margem nada por aí além, margens suficientes para se fazer um trabalho sério a nível de compensação financeira decente? Eu acho que a maior parte dos restaurantes não tem hipótese de algum dia ter ordenados decentes. Por um lado, nós temos que perceber o contexto em que estamos inseridos. Cerca de 95% das empresas nacionais são pequenas e médias empresas, é um Uhum, facto. No entanto, não concordo nada contigo. uhum. Quando dizes aí sobre a margem de lucro, os restaurantes, a cafetaria no geral, o canal Horeca, são das áreas em que têm um nível de retorno mais rápido e mais alto, de um modo geral. A hotelaria, por exemplo, é uma área complexa, porque é uma área que precisa de muita manutenção. Tu de 10 em 10 anos tens que estar a mudar os colchões todos e não podes comprar um colchão qualquer, porque lá está, o cliente exige qualidade. Uhum. Ah, é claro que a maioria das pessoas não faz isso, tem colchões com 20, 30 anos, não é? E depois começa a afetar a qualidade. Depois, claro, tens as grandes cadeias que têm por quantidade e que estão espalhadas pelo mundo inteiro, conseguem outro tipo, de Eu margem. estou-te a dizer isto com as margens, porque assim, eu tenho falado com algumas pessoas que têm restaurantes e eles dizem-me que o normal, um restaurante bem gerido, no final do ano dá 10, 15% de lucro. E, portanto, não é assim nada do outro mundo. E o que eu tenho reparado é que, por exemplo, em Viseu, na cidade onde eu moro, hum, os restaurantes têm subido os preços de forma assustadora. E
se calhar um bocado para compensar o aumento de custos fixos que têm, ou se calhar um bocado para tentar cativar mão de obra pagando-lhes melhor, não sei se é isso que estão a fazer. Agora, não sei se vai ser muito sustentável. Imagina, vou eu e a Lúcia comer e vamos a um sítio qualquer e são 42, 44 euros duas pessoas. Que não é sem vinho, ou seja, não estamos a falar em mandarmos vir uma garrafa de vinho para o almoço ou para o jantar. A verdade é que o nosso país está cada vez mais a ser feito para outros, não é? Para outras carteiras. Ok. O facto de sermos um destino turístico de excelência faz com que os preços aumentem, porque para uma pessoa que ganha 2.500 euros por mês, 40 euros num almoço com Está tudo bem, companheiro, sim. está tudo certo, não é? Agora quem ganha 1.000 já custa um bocadinho. Só estou a pensar fazendo isso dessa forma, podem os negócios arriscar-se as pessoas que vão 3 ou 4 ou 5 vezes por semana passam a ir uma ou duas. Ficam dependentes, ficam presos ao turista estrangeiro com dinheiro, certo? Sim, cada vez mais nota-se essa diferença entre ou seja, ou tens restaurantes para pessoas muito, muito ricas, ou então para os mais menos com menos posses, mas em que a qualidade peca um bocadinho, não é? Uhum. Ou seja, aquele médio cliente, mas como em tudo nesta economia, não é? A classe média é sempre mais afetada. E por isso sim, aquelas empresas que estavam habituadas ali à refeição de 20 euros, 20 e poucos euros, estão a tentar aguentar-se neste momento. Uhum. Mas só mesmo para fechar a questão do lucro. Ah, Aqui o grande problema da restauração é as taxas que têm que pagar ao Estado, não é, os impostos que são muito elevados neste momento, e aí perde-se bastante daquilo que poderia ser o lucro de um restaurante. Ainda assim, eu acredito, porque depois aí vamos pegar com essa questão anterior, que é, quem paga os ordenados não é o patrão, isso é uma visão portuguesa e pequena que nós temos que deixar um bocadinho de lado, porque quem paga os ordenados é o cliente. E Uhum. depois, se calhar para pagar bons ordenados eu tenho que subir os preços. E para eu subir os preços, se calhar eu não posso trabalhar para toda a gente, tenho que trabalhar só para um certo nicho, não é? Ah, por isso, se as pessoas querem realmente qualidade, têm que pagar por ela. Ponto, E gosto disso. Ok. e se Bem, querem ir à tasca, porque gostam de uma coisa mais tradicional, vão na mesma eu tasca. estava-te a dar o exemplo que nós pagámos 42 euros, duas pessoas, não estava nada de especial e fomos recebidos por uma pessoa de trombas. Isso não é aceitável. Isso não é aceitável, eu Ponto. concordo contigo, sim. Estás a ver? Nós podemos cobrar sim e devemos, que eu pelo menos considero que Portugal ainda é um destino muito barato para a qualidade que oferece, Uhum. mas lá está, exemplos como esse que tu contaste não podem continuar a acontecer, pá, seja lá por que motivo for. E isto é uma forma também, Pedro, eu sei que pode ser uma forma mazinha de ver a coisa, mas é uma forma de separar o trigo do joio. Não, eu gosto disso. Eu gosto em todos os negócios. É isso, é seleção natural a É porque nós funcionar. temos no nosso mercado muitas pessoas que acham que ter um restaurante é só abrir a porta, fazer uns ovos estrelados e entregar um bife com ovo a cavalo e está feito. Não é. É preciso muita gestão, muita estratégia e é aí que difere entre quem consegue ter lucros aceitáveis pagando bons ordenados, daqueles que acham que nem sabem fazer um preço de custo de um bitoque, por exemplo. Não Uhum. sabem. Ah, então porquê que vende a 10 euros? Porque o Zé da esquina vende Exato. a 12, e então eu vendo a 10 que é para ficar Para com os trazer clientes mais. mesmo, Exato. estás a ver? Pronto, é assim, eu lamento imenso, há espaço para todos, mas cada vez mais pretende e se direciona para um turismo de qualidade no destino de Portugal e, portanto, ou pelo menos eu gosto de acreditar que é esse o caminho que levamos, e por isso há cada vez menos espaço para a pouca qualidade, embora ainda haja um trabalho muito grande a fazer neste sentido, atenção. Uhum. E Mas vemos isso com a isso tem liberalização da lei e tudo mais, em certos aspectos.
Mas isso em tudo. Sim. Eu acho que mesmo em termos de, sei lá, as pessoas não sabem pedir feedback. Uhum. Não, às vezes nem sabem aceitar, Pois, eu ia chegar aí também, que ainda é pior. não é? Sim, sim, sim. Há muitos anos eu lembro-me, há um restaurante aqui perto da zona histórica de Viseu, não vou dizer exatamente onde é que é, e às vezes quando eu e a Lúcia fazemos umas caminhadas e passamos por ali, eu digo-lhe sempre o mesmo, e ela, eu já sabia que ias dizer isso, há um restaurante que eu quando era mais novo fui lá com os meus pais e com os meus avós paternos, fomos comer um bacalhau à Brás, e eu adoro bacalhau à Brás, mas ainda não encontrei nenhum melhor do que o da minha mãe, pronto. Mas fomos comer um bacalhau à Brás e estava com tanta espinha, tinha tantas, cada garfada eram 3, 4 espinhas, outra garfada 3, 4, opa, aquilo era inacreditável, não conseguimos comer aquilo. E eu lembro-me que a minha mãe, eu era adolescente, a minha mãe disse, olha, assim, não leva mal, eu também faço bacalhau à brasa e não sei o quê, mas este bacalhau, isto está cheio de espinhas, não sei o quê. E a resposta foi, então o bacalhau tem espinhas, o que é que quer que eu lhe faça? Foi esta a resposta. E eu nunca mais me esqueci que nós só lá fomos uma vez, nunca mais lá voltámos, e ali é o ponto de o bacalhau tem espinhas. O que é que quer que eu lhe faça? É óbvio, não é? É óbvio. É assim, nós todos entendemos que essa é a resposta que apetece dar, mas não se pode falar, portanto, levar à letra os nossos pensamentos, não é? É um cliente, é a razão do meu estabelecimento estar aberto. Se não fosse ele, eu não tinha ordenado ao fim do mês, Vocês mas quer dizer, fazem simulacros lá nas tuas aulas dos... Fazem? fazemos, sim. Exatamente para fazer isto, ou seja, porque a cena natural é aquilo que tu estás a dizer, é a besta cá dentro a dizer, então o bacalhau tem espinhas, o que é que quer que eu lhe faça? Uhum. E recebes respostas assim dos alunos quando estás em simulacros. Não, porque eu já os alerto para essas questões, não é? Ok. E às vezes há essa vontade, mas eles já sabem que têm que se controlar, não é? Hum, é mais fácil, e ainda por cima quando são os mais pequeninos, é mais fácil eles desmancharem-se a chorar do que darem uma resposta má, porque ainda são muito jovens. Mas não é fácil. Ok, não recebem bem o feedback e sentem aquilo como um ataque pessoal e... Nem sequer sabem como é que hão de reagir. Estão, sim, estão a ser atacados, na visão deles estão a ser atacados e nem sabem como reagir. O atendimento ao cliente é uma coisa que exige muita, muita experiência Uhum. e muito jogo de cintura, e isso só se ganha com a experiência, não é? Mas não é fácil, é das coisas mais difíceis de fazer, é o atendimento ao cliente em qualquer área. E nesta área em que nós estamos a trabalhar para satisfazer o cliente, para superar as suas expectativas, para tornar o dia deles especial, aquele momento especial. Às vezes temos a responsabilidade, lá está, do dia mais importante do Uhum. cliente, da viagem de sonho do cliente. E não pode falhar nada, percebes? Não Nós pode fizemos isso falhar. com os meus pais o ano passado no Algarve. Eu estava lá com a Lúcia e eles faziam 46 anos de casados e então eu comprei-lhes o voo daqueles aviões mais pequeninos de Viseu lá para baixo para Portimão e fomos buscá-los ao aeródromo. E então já tínhamos feito vários dias, eu e a Lúcia já tínhamos definido tudo, como é que era no hotel, no quarto deles, a garrafa de champanhe e o chocolate e eu não sei o quê. E vários restaurantes, nós tivemos o cuidado de deixar tudo escolhido para não vir nenhuma emenda para a mesa, porque senão os meus pais iam querer pagar, e se quisessem pagar ia ser um problema, porque se iam passar com o preço que iam ver. Então já estava tudo acertado com os restaurantes todos onde nós fomos e com o hotel, para serem vários dias tudo a fluir do género. Estes gajos dominam isto tudo. Os meus pais ficaram loucos. Estás a ver? A experiência estava tudo, e todos sabiam, eles fazem 46 anos de casados, é uma época, bem, eles ficavam super satisfeitos. Então estes é que são os noivos, então eu não sei. Pá, foi magnífico. Tu foste um organizador de evento. Fui, eu e a Lúcia fizemos ali uma coisa. Olha, Já tu podes abrir outra empresa. conheces o livro da Carla Carvalho Dias, o Top Service? Eu conheço o trabalho dela, ainda não li os livros dela, Eu mas li, eu tenho a primeira edição. Ela nem aparecia na capa, eu tenho ali a primeira edição, já li há muitos anos. Ela fala muito nisso, na excelência
do servir, não é? O servir com Sim, sim, excelência. sim, sim. Mas atenção, Pedro, aquilo Hum, que é servir com excelência ou aquilo que é o luxo, na hotelaria e na hospitalidade em geral, tem vindo a mudar bastante ao longo do tempo. hum, Hoje em dia, aquilo que é o luxo, é o tempo, é a calma, é eu ter um anfitrião que, se for preciso, está 1 hora comigo a explicar-me como é que aquele projeto foi idealizado e se conseguiu, construir, a história das pessoas, quem é que são as pessoas por trás daqueles profissionais que uhum. estão a atender. E isto hoje em dia é muito mais valorizado do que propriamente ter, torneiras de ouro, por exemplo, Exato, não exato. é? Sim. Houve alturas em que não, que a excelência, o profissionalismo era a formalidade, era, estar ali firme e irto durante horas. Hoje em dia não, as pessoas querem-se mais Ainda bem, porque isso até nem era isso nem isso era quase desumano para quem tinha que não estar era ali. ergonómico, não é? Exato, exatamente. Mas era o que era, e na altura era um prestígio trabalhar, nesta área, mas depois as coisas foram-se baralhando um bocadinho. Pedro, eu queria muito responder à tua questão que ainda não respondi, que é, o Eu não que deixo, eu estou sempre a interromper. não faz mal, não faz mal. Sim. Portanto, já vimos mais ou menos o que é que aprendemos, mas que competências é que temos que ter. Já vimos, temos que ser muito apaixonados por aquilo que fazemos, muito espírito de entrega, ter um gosto enorme pelo nosso país, pelo país que representamos, não é? Não precisa de ser Uhum, pelo nosso, podemos estar no estrangeiro ou noutras experiências. uhum. Pelo grupo para o qual trabalhamos ou pelo projeto que estamos a integrar. Ah, Obviamente toda essa paixão, todo esse envolvimento, entrega são muito importantes, mas depois lá está, ter conhecimentos históricos, pelo menos genéricos, ter conhecimentos geográficos, porque tu trabalhas, imagina, num hotel no centro de Lisboa, se for preciso, vão-te perguntar o que é que há para ver em Viseu, porque tipo em 2 ou 3 horas as pessoas estão lá Uhum. e vão num dia e visitam Viseu, a cidade inteira, em menos de um dia, se for preciso, não é? Pronto, depende de quanto tempo ficam nos museus. Mas Não, ou isso, ou tens que ou ou fazer. ou ou bons restaurantes, por exemplo, eu quando vou a alguma cidade que eu não conheço e fico no hotel, eu pergunto logo: "Olha, restaurantes fixes para estar eu e a Lúcia, tã-tã-tã", e eu gosto e já cheguei a situações em que dizem: "Ah, eu não vou muito comer fora, não vou", e eu: "Ah, pá, está bem, não vais comer fora, mas tinhas que ter aí alguns na manga, não é? Nem que fosse de: "Olha, ouvi falar que ali é bom isto ou aquilo", sei lá. Sabes, eu tenho muita postura, eu sei que isto não é fácil para toda a gente, mas lá está, eu acho que acima de tudo é uma questão de postura. Gosto de experimentar as coisas para poder aconselhar. Hum, Isto também devia vir muitas empresas, não é? Olhem, vocês vão, cada mês vai comer a um dos restaurantes mais típicos, que é para aconselharmos aos clientes. Porque como é que eu vou, aconselhar se eu própria não experimentei? e eu percebo que Mas se calhar ainda com assim salários baixos não tem capacidade para ir experimentando, não é? sim, Percebo mas isso. ainda assim, há sempre a possibilidade de dar uma resposta mais adequada ao cliente, do género: "Olha, eu de facto nunca experimentei, mas temos bons feedbacks do nosso cliente do restaurante A e B. Como vão estar aqui uma semana, podem talvez alternar e experimentar os 2. Digam-me depois o que é que acharam". Esse, estás a ver? Pedir feedback. Exatamente, não é? Porque se eu não posso lá ir, então eu faço os meus clientes trabalhar para mim. Uhum. E é mesmo assim, não é? Temos que encontrar alternativas. Agora, se eu estou um pouco borrifando, se aquilo é bom, se não é bom, se o cliente vai ficar satisfeito ou não, porque aquilo até nem sequer é o meu negócio são as camas, então eu não estou preocupada com isso. Tu Mas lá é está, uma nós temos que ter a noção da experiência no total, não é? E se eu não tenho restaurante no meu hotel, eu tenho que conseguir fornecer esses serviços de apoio, ou pelo menos indicar. olha, ires a um sítio e a funcionária administrativa dizer: "Tenho que falar ali com o patrão, mas ele, aquele cabrão, hoje está mal disposto, não sei o quê", e ela dizer-te isto como já me disseram a mim. Epá, foi magnífico. Eu olhei e disse assim: "Como é que é possível? Então esta mulher trabalha aqui". Pá, eu até percebo que ela não gosta do patrão, mas então já devia ter mudado de sítio. Mas dizer-me isto,
e dizer que aquele cabrão está mal disposto hoje? Isso é uma grande estratégia para se responsabilizar de uma possível resposta menos positiva ou se não conseguir resolver a situação, já sabes que Porque ele é um cabrão e está mal disposto hoje. Exatamente. Que acho que é das coisas mais reles que se pode fazer é: isso foi a minha colega". Pois, ela faz sempre asneira, não sabe o que é que anda aqui a fazer, não sei. Tanta gente à procura de trabalho Achas e que tem é essa um bocado pessoa. isso, é um bocado aquela educação que viam lá em casa o pai a virar-se para a filha e dizer: "Diz aí à tua mãe que da próxima vez não sei quê", porque há muitas relações familiares que são assim, Sim, não é? sim, 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 sim. Sim, tem a ver, lá está, esse é um aspecto importante, a educação, que é uma coisa que nós não aprendemos na escola. É claro que estão implícitas uma série de questões quando Mas tu vês estudamos. coisas más na família que depois transpões para o teu ambiente de trabalho. Há coisas que vêm de berço e Uhum. são muito difíceis de gerir, especialmente a parte dos valores, ah, e da ética e da moral e desse tipo de coisas, que se não vierem de casa é difícil tu reconstruires uma pessoa já com 20 anos de hábitos, que não são maus nem são bons, são aqueles que ele teve, pronto. Uhum. E foi a influência que ele teve. E mudar isso às vezes torna-se complexo. Mas se a pessoa tiver essa autoconsciência de que precisa de mudar para melhorar, é meio caminho andado, não é? Mas a maior parte das vezes as pessoas não têm essa, ou melhor, quando tu lhes dizes que eles têm que perceber que têm essa lacuna, muitas das vezes estão em negação, as pessoas, Sim, 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 sim. certo? Que lá está, O não se problema vê são os outros, o na problema é o sim, resto do mundo, não claro, sou eu. claro. E isso acontece muito na gestão de carreira, que é: eu não tenho tido sorte nenhuma, tenho tido uma vida muito difícil, porque ninguém me dá Porque a uma outra meteu-se debaixo oportunidade. do chefe, a outra é que é uma oferecida. Porque, opá, e realmente há pessoas que têm mais leveza no mercado de trabalho e têm um elemento realmente de sorte. Há outros que têm que construir a sua sorte e Uhum. realmente têm muito mais dificuldades. Mas isso não é porque são vítimas das circunstâncias, é porque ou não se sabem posicionar, ou não sabem estabelecer limites, ou têm algumas, lá está, deixam-se abusar, não é? Há muitos abusos ainda no mercado de trabalho. Uhum. Ou não se relacionam, não têm uma rede, não fazem networking, não, pá, o nosso mercado é muito pequeno, toda a gente se conhece. Quando a gente começa então nesses LinkedIns da vida, toda a gente conhece uns aos outros e há sempre alguém que tu podes aconselhar, hum, sobre isto ou sobre aquilo. Portanto, há algumas coisas que tu podes ir melhorando e aperfeiçoando, e eu juro-te, Pedro, eu já vi isto acontecer inúmeras vezes com os meus alunos, com os meus mentorandos, mas é sempre surpreendente. Quando tu começas a mexer uma peça no tabuleiro, todas elas se mexem a seguir e quase que automaticamente. E funciona mesmo, eu acredito, não só porque passei por esse processo, mas porque já ouvi Estás acontecer a muitas falar vezes. especificamente quando decides fazer uma coisa de forma diferente, tudo o resto parece que começa a encaixar, não é? Exatamente, exatamente. Por exemplo, reformulares o teu CV de uma forma mais objetiva, mais prática, mais criativa, não é? Que é uma coisa que tu também Ou não ter, exato, que é aquilo que eu falo no ajudas a livro, fazer, sim. ou não ter, ainda há dias uma pessoa me mostrou um currículo e eu disse: "Epá, o currículo até está impressionante, mas a cara com que tu estás na foto é assustadora, E é estás o com um ar suficiente, às vezes. violento". Sim, e às vezes é o suficiente, sabes? E lá está, as pessoas não só não gostam de receber feedback, Uhum. como nem sequer põem essa hipótese. Deixa lá mostrar isto a uma pessoa de fora a ver o que é que acha. Não, eu sou dona da razão, o que eu faço está tudo certo, E e os se outros não percebem, os outros não e estão a ni perceber. e não me dão uma oportunidade, porque o mundo Exato. deve-me, não é? O mundo deve-me. Eu não devo nada a E eu ninguém. estou tão à frente no tempo que o mundo ainda não está preparado para as minhas ideias. Eu acho que é isso, Sim, não é? então por que não usá-las para ti próprio, não é? Exato. Então, se são assim tão boas e ninguém está preparado, então cria tu próprio, não é? E,
não queria e às vezes depois mais tarde diz, olha, estás a ver aquela empresa lançou aquela, eu já há 10 anos que eu tinha falado naquilo, pá, mas pronto, mas eu estava muito à frente no tempo e acabei por, pronto, às vezes A é isso, realidade é que não fizeste. os génios, pá, às vezes é isto, tem esta coisa negativa que nós estamos demasiado à frente no tempo e ninguém nos compreende. Sim. Qual Fernando Pessoa, qual António Exato. Variações, não é? Olha, então diz-me uma coisa, então, tudo isso que tu estás a referir, as pessoas, por exemplo, se entrarem aqui no teu site katiarodrigues.pt, imagina que eu sou alguém que está a querer abraçar uma carreira na área do turismo, o que é que tu me aconselhavas aqui a visitar no teu site? Olha, eu tenho um rol de artigos que já ultrapassa os 100 artigos. Aqui no blog. Sou suspeita, mas acho que são todos bastante interessantes. Alguns são mais generalistas e baseados no desenvolvimento pessoal, outros mais específicos da gestão de carreira, especialmente nos últimos anos tenho vindo a escrever mais sobre a gestão de carreira, como por exemplo preparar-se para uma entrevista de emprego, apostar no networking, entre outras questões da gestão de carreira. Mas depois, olha, passaste aí por um que é a importância do sono, que é uma coisa que por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que é uma pessoa de que aposta muito Este aqui, dormir bem, trabalhar melhor, é? certo. O Cristiano tem uma série de regras e uma ou outra, por exemplo, uma vez por ano ele come uma batata frita, mas nunca, 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 dorme menos do que 8 horas por noite. Portanto, o descanso faz parte do sucesso Uhum. e hoje em dia vivemos na sociedade do cansaço, não é? Que estar cansado é que é fixe e é que é sinónimo de sucesso. Pronto. Então, é um tema indiretamente relacionado com a gestão de carreira, mas que eu abordo também. Enfim, aí a parte dos artigos acho que está muito completa, mas depois podem ver aí as opções que eu tenho de oferta, nomeadamente as mentorias de carreira ou as opções como formadora. Mas está aqui nos serviços, é isso? Exatamente, pronto. Paraste para estudantes, para profissionais, para empresas, o que é que Exato. fazes para cada um deles? Para os estudantes, essencialmente orientação vocacional, para e na orientação académica também, portanto, muitas vezes têm dúvidas sobre qual curso escolher Uhum. e isto tem muito a ver com os gostos pessoais, porque eu acho que isso é importante também, porque se não gostarmos não vamos desempenhar um bom trabalho. Depois, as mentorias de carreira para profissionais, que é aquilo que eu mais faço, são pessoas que já estão no mercado há algum tempo, trabalho maioritariamente com líderes, portanto, chefias médias, intermédias. Como é que chegam a ti? É através do que tu publicas, por exemplo, no LinkedIn? Sim, essencialmente é através da produção de conteúdo. Uhum. Mas depois também tenho, neste momento tenho a newsletter em stand-by, mas também tenho essa rede de contatos da newsletter. Uhum. Ok. Mas pronto, também os próprios contatos da newsletter vêm muito das redes sociais. Hum, e pronto, para profissionais faço então as mentorias, trabalho muito com pessoas insatisfeitas, estão meias perdidas, querem evoluir e não sabem como, e fazemos aqui um trabalho, ou querem encontrar um Sei outro. lá, nunca chegaste à situação de alguém te estar a apresentar uma coisa qualquer e você estás ou numa mentoria, ou seja o que for, e tu dizes assim: epá, vou ter que ser sincera com esta pessoa e dizer, não há salvação para ti. Não, 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 há Nunca sempre uma chegaste. alternativa, não, não, não. A Já sério? já aconteceu, por exemplo, um mentorando que vinha com uma ideia de negócio, que era uma coisa muito, muito mais simples. Quer dizer, não é simples, aquilo ele estava muito aquém, a ideia dele estava muito aquém das possibilidades. Uhum. E eu E ele disse-lhe estava com expectativas muito. não, ele achava que o caminho era um caminho que não ia levar a lado nenhum, só o ia fazer gastar dinheiro e não ia ter retorno nenhum. E eu disse: "Não, isto Ah, funciona se for assim, 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 nestes moldes. Aí vai funcionar e vai gastar muito menos, e vai ter um retorno muito mais rápido e muito mais efetivo".
e ele disse-me, já falei com presidentes de câmaras, professores, académicos, Turismo Portugal, tudo e mais alguma coisa, e nunca ninguém me tinha dado essa perspectiva. Pronto, e aí sim foi diferente. Agora, não haver solução, não. Existe sempre uma solução, até porque eu sou uma pessoa extremamente criativa. Uhum. E mesmo quando não é na área, se a pessoa estiver disponível para mudar, como é uma área multidisciplinar, ah, conseguimos adaptar-nos muito facilmente. Mas como é que tu desmontas registros limitantes de infância enraizados? És assim um bocadinho bruta, que tipo eu, de vez em quando, ou não? Não, porque eu não sou terapeuta. Ok. E isso é uma coisa que eu deixo logo clara. Se eu vejo e tenho essa capacidade de perceber, se a pessoa vem completamente destruída, eu aconselho um profissional adequado. E a Se pessoa pode dizer: opa, mas você está passado, ok, está a dizer que eu... Você é que precisa de acompanhamento. Oh, professora Kátia. não, olha, porque eu trago evidências, eu mostro logo, olha, isto está a acontecer porque isto, porque Hum. naquela situação foi assim, 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 ou não foi? Ah, foi. Pronto. Eu mostro por A mais B como é que estás a Nunca ver? acharam que eras uma chata? Tipo, eu recebi bem o teu feedback quando leste o livro, eu assim, opa, olha-me esta agora, meu, mas sim, ela tem razão, sim. Não, Pedro, sabes Falta muita porquê? coisa, tenho que lançar o segundo livro. Pode até acontecer, Hum, mas se acontecer, é esse o meu papel, eu estou super tranquila em relação a isso. ok. No teu caso, realmente fui só uma chata do nada que apareceu, não sei o quê. Agora, se são meus mentorandos, para Mas já, tiveste impacto, tens noção disso, tiveste pronto, impacto. sim, No nome do segundo livro, exatamente. do capítulo Já Fiz as Pazes com o Passado, na caneca a Ave Rara Já Fiz as Pazes com o Passado, já viste? Sim, sim. Materializaram-se coisas, feedbacks teus materializados. É um bom exemplo de uma pessoa que sabe receber um feedback e que usa isso como potencial de desenvolvimento. Agora, também já tive experiências diferentes de dar feedback assim do nada, só porque eu acho que sim, que posso contribuir. Pá, e realmente às vezes as pessoas não me pedem, não é? Se calhar E nunca te disseram, mas alguém lhe pediu a opinião? Foi? isso nunca disseram, mas já se puseram com imensas desculpas: "Ah, isto é porque assim, aquilo é porque assado, aquilo é porque cozido". Eu não quero saber, eu não quero saber quais são os motivos, eu só estou a dizer que, na minha opinião, isto podia mudar se usasses antes isto, isto e isto. E a pessoa se quiser mudar, muda, se não quiser, para mim Mas está tudo pela certo. justificação das pessoas, não vês logo se estão em negação, se estão disponíveis para incorporar essa tua opinião? Vê-se logo, na maior Sim, parte das isso vezes. vê-se logo, mas também não diria que é uma questão nem sempre de negação, às vezes é uma questão de ego. A pessoa ainda não foi desconstruída ao ponto de ser humilde o suficiente para aceitar, porque é assim, eu não obrigo ninguém, eu quando dou feedbacks é no sentido construtivo, sempre. Uhum, E, mas é verdade que eu não tenho que me propor a uma coisa que não me foi pedida, mas, por exemplo, no teu caso resultou bem, não é? Então, uhum. ah, eu não preciso que as pessoas façam aquilo que eu digo. Eu só sinto nessa, Sentes não que tens que dizer aquilo que sentes, não é? sim, Ou que sim, achas, sim, pronto. sim. Especialmente se eu gosto dessas pessoas. E se isso para elas é um incómodo, eu estou confortável com isso. Elas é que Uhum. têm que descobrir de onde é que vem esse incómodo. Porque muitas vezes aquele que é teu amigo de verdade não é aquele que te diz que tu estás muito linda, é aquele que te diz que tu tens um bocado de alface no dente. Tenho. Não. Mas não é? É, Pois é. é, é. Ai, tal, estou com a barquilha aberta, ninguém me avisou. Ai, eu já Exato. tinha visto, mas estava com vergonha. Vergonha, vergonha estar à frente desta multidão. De verguilha aberta. Tu és minha amiga, quer Exato, dizer, não é? exato. Sim, muito bom. E eu vou sempre muito neste sentido. E como eu faço muitas análises, não é? E estou sempre à procura do erro, porque é um bocadinho o meu trabalho como professora. Hum. Eu muito facilmente encontro coisas que as pessoas Estás podem. atenta às palavras que as pessoas usam? Sim, às palavras, mas também às ações, porque palavras levas ao vento. E se as suas ações não são coincidentes com aquilo que apregoam, então há aí uma falta de Hum, autenticidade. ok. E isso é uma coisa que me incomoda. Mas sim, a forma como as pessoas transmitem a sua mensagem é fundamental. Porque
Não vale a pena tu seres o melhor na tua área se tu não sabes comunicar isso e não sabes ter uma boa relação com os teus clientes, de nada serve, né? Só mesmo se não houver alternativa. E sentes que as gerações mais novas se expressam bem ou têm dificuldade em expressar-se? Eu acho que não tem a ver com não é uma questão geracional, é mesmo uma questão de maturidade. Uhum. Todos nós temos direito ao nosso percurso e cada um tem o seu momento, o seu tempo, não é? Não dizem mano? Ah, Mano, que mesa é que quer? Mano, é para dois ou bué da gente? não, Ou é para bué da gente? não, é assim, em sala de aula É. dizem muita coisa disso, até eu própria digo muitos boés e cenas e Uhum. fiches e porque eu tenho que me aproximar Deles. daquilo que Eles é a baixarem a guarda, não é? linguagem sim, exatamente, para estar como semelhante e ter a confiança deles. Mas todos nós sabemos, e isso é transmitido em sala de aula e através de várias simulações e depois dos estágios, que existem formas de estar em locais diferentes. Tu no café com os teus amigos também dizes umas asneiras, agora, sei lá, falar com os teus clientes só mesmo se tiveres muita confiança com eles e não é? E pode Eu tenho um acontecer. cliente que quando me liga, é do norte, quando me liga, os primeiros 20 segundos diz asneiras. É só, eu habituei-me, pronto, deixo-o falar, porque está irritado porque alguma coisa correu mal, deixo-o falar as asneiras todas, mas no início metia-me um bocado de confusão. Pronto, mas ele tem direito, que ele é cliente, Ele uma não é? altura começou uma chamada, assim, pão engenheiro, olha, vocês estão a fazer um trabalho de merda. Não é? Está a ser objetivo. Opá, eu acho que sim. Opa, mas eu não vou dizer concretamente o que era. Ele não tinha razão. Ele estava-nos a pedir para fazermos uma coisa ilegal. Ah, Ele a dizer, ok. aconteceu aquilo e vocês só tinham que fazer isto. E eu disse, olha, peraí, deixa-me lá explicar que isso aí ia trazer muitos problemas. Mas ele começou assim. Estão a fazer um trabalho de merda, que é, isto aconteceu, ocultam isto. Uhum. Opa, sabes, eu tenho tendência a preferir pessoas objetivas. Quando estão ali É com muitos magnífico, sim. receios e com muita coisa, é claro que não precisamos de usar palavras assim, mas a gente também sabe se adaptar. Opa, Então mas o nós senhor tem quase adaptamos. 80 anos. É um Então é um empresário. querido, não é? Eu vejo, não, ele é assim um bocado, é um querido, não é muito querido, mas eu olho para ele, ainda hoje de manhã falei com ele, pá, tenho admiração por ele, por tudo o que ele construiu, um senhor que tem a quarta classe, Pois. hum, e, e respeito, tenho admiração e respeito por ele, e consigo falar com ele, e ele consegue falar comigo ao mesmo nível, Uhum. pá, e ele é uma pessoa culta e que fala na guerra, e fala nisto e naquilo, e nos problemas disto e da energia, ele consegue ter uma conversa, Uhum. agora, pá, é do norte, pronto, diz muitas asneiras, agora no início, às vezes quando o pessoal... quando ele não falava comigo e falava, por exemplo, com outra pessoa da equipa, no início metia-lhes confusão porque assumiam aquele, vocês estão a fazer um trabalho de merda, como um ataque pessoal. Estás a Exato, ver? E não era, ele só estava frustrado com uma coisa que tinha acontecido. Então vamos lá tranquilizá-lo e dizer como é que vamos fazer e para isto não dá problemas. claro. Uh, Mas sabes, por exemplo, nesse exemplo que estás a dar, a questão da geração nota-se bastante. Nessa geração de empreendedores da quarta classe, que foram os primeiros, não é? Digamos assim, uhum, hum, eram pessoas que tinham experiência de vida logo desde muito cedo, tinham muitas dificuldades, tinham começado a trabalhar muito cedo. uhum, Eu não estou a dizer que isto é bom ou mau, é claro que as sociedades têm que evoluir e havia muita coisa que não era boa e que, enfim, nessa altura mais de 90% da população portuguesa era analfabeta, não é? Portanto, isto não é nada de bom. Mas hoje em dia não é que tenhamos mais escolarização, quer dizer, mais pessoas estudam e durante mais tempo, mas muitos são aquilo que se chama literacia, ou seja, eles são literados, iliterados funcionais, ou seja, não sabem as coisas, mas vão fazendo. uhum. Vai lá perguntar a um miúdo de 16 anos os rios e as montanhas de Portugal. Pergunta a um senhor desses da quarta classe, eles sabem te dizer. Uhum. Pronto, são coisas Porque na altura tiveram que decorar isso, e se não soubessem levavam com a cabeça contra o quadro. porque a exigência era muito maior
apesar do nível ser mais baixo. Hoje em dia temos níveis muito mais elevados, mas a exigência é muito baixa. Então, eles são literados, sim, mas aquilo que fazem não é tão eficaz como os das gerações mais Muitas vezes antigas. falta-lhes, às vezes, inteligência prática. Parece que, a sério, não consegues perceber como é que vais ligar esta ponta com aquela ponta? Não, porque hoje em dia tudo é facilitado, não só nas escolas, mas também nas famílias. Uhum. Mas isto é normal acontecer, gerações mudarem do 8 para o 80, porque aqueles que passaram por muito não querem que os filhos passem por nada disso. E depois cria-se estes desfazamentos entre as gerações. Mas, acima de tudo, eu acho que é uma questão de maturidade. E os miúdos hoje em dia têm uma maturidade mais tardia. Vá. Pois, ok. Pode vir só aos 20 e muitos ou aos 30 anos, é que... Eu diria que os teus pais foram pais com 20 anos. Hoje Uhum, em dia os pais estão a ser pais com 40, não é? sim. Porque é tudo mais tarde. Hã, não sei se é bom ou se é mau, mas é o que é. Pois, no caso das minhas enteadas, preferia que elas já estivessem um bocadinho mais evoluídas. Mas também tem a ver com a gestão de expectativas. Já me disseram várias vezes. Tu tinhas uma expectativa de que elas chegavam a determinada altura e iriam querer aprender contigo, iriam querer começar a abraçar alguns dos teus negócios e para eu ir fazendo transições. E, e não, e afinal quiseram seguir o caminho todo mais difícil, que eu olho e digo assim: porquê? Mas ainda há dias estava a conversar com a Lúcia sobre isso e ela disse: não, eu acho que é bom, eu acho que é bom elas perceberem que com este caminho que estão a seguir vão ter não sei quantos anos de infelicidade no trabalho e desgosto. Elas têm que perceber isto. Só se não perceberem isto, parece que é tudo fácil e então vão ser umas mimadas mais tarde, não é? Porque pegaram logo numa empresa do padrasto, ou porque não sei. Não, deixa-as ir para o mercado de trabalho, ser maltratadas. hum, Faz pode, parte, pode ser que. e são Agora, eu tinha a expectativa de que elas acordassem mais cedo, porque eu não tive essa orientação na família, percebes? mas elas não podem acordar sem ter passado não Pois conseguem não? ver a luz sem ter passado pela sombra, não é? Pois não? Uhum. Elas só vão dar a valor a esse despertar, depois de terem passado por uma série de outras coisas. Mas eu diria que a questão não é porque é que elas quiseram seguir este caminho, é o que é que te leva a crer que elas sigam logo o teu caminho, Uhum. não é? Porque tu queres poupá-las do sofrimento, mas se elas não souberem o que é esse sofrimento, elas nunca vão valorizar aquilo que tu fizeste e que lhes É, proporcionaste. o episódio que vai sair em relação ao dia que estamos a gravar, o episódio que vai sair segunda-feira, quando sair este aqui, entretanto já saiu, é o episódio número 139 com o Daniel Sério. E o Daniel Sério é o gestor de projeto da minha empresa, que já criou a empresa dele. E ele tem 26 anos. E portanto a minha enteada mais velha tem 25. Eu vejo mais ou menos o Daniel e a minha enteada mais velha na mesma faixa. E aos 26 anos o Daniel já tem uma empresa própria há 1 ano e meio. E eu ajudo-o a perceber determinadas coisas e gosto quando ele quer saber como é que eu faço e como é que eu lido com os clientes e eu gosto de lhe passar essa informação toda. E, e às vezes tenho um bocado aquela coisa de ver o Daniel quase como se fosse um filho, estás a ver? Eu Uhum. quero que ele perceba isto rapidamente e ele está a começar muito mais cedo do que eu consegui começar, que eu não tive ninguém com quem falar que tivesse negócios que me desse este apoio e às vezes irrita-me, e nessa conversa com o Daniel está lá a minha irritação, irrita-me eu mostrar-lhe este caminho vai-te fazer desmaiar de cansaço 3 vezes no mesmo mês, como eu desmaiei no passado, e ele às vezes força e quer ir explorar aquilo. E eu já percebi, deixa-o ir bater com os dentes. Pronto, epá, mas é aquela tendência protecionista que nós temos em relação às pessoas a quem queremos bem, não é? Claro. Sim, sim. Mas sabes que a vida tem-me ensinado muito isso, Pedro, porque eu tenho também muito essa tendência. Não quero que eles passem por aquilo que eu passei, mas a vida tem-me mostrado que às vezes a melhor maneira de ajudar é não ajudar. Uhum. E mostrar à pessoa que ela tem liberdade para tomar as suas próprias decisões
e que tu apoias aquilo que a pessoa decidir, não é? Basicamente é, bate com os dentes e eu tenho aqui uma prótese para ti depois, é isso? Exatamente, Para se compor desse precisar, dentinho. porque se não precisares, sou orgulhoso de ti na mesma. Exato, é isso, está bem, Não é? exato. Pronto. Até porque lá está, muitas vezes penso nisso, os caminhos que eu não segui, quando comecei a decidir abraçar muito mais a ignorância seletiva com pessoas, com projetos, com áreas de negócio, os caminhos que eu não segui, eu também não sei onde é que iam dar. E, portanto, eu ao não explorar aqueles caminhos, se calhar perdi grandes oportunidades. E estou, se calhar, a forçar os outros, não sigas por ali, porque já fiz uma coisa parecida e não sei, e não resultou comigo, se calhar, e vai resultar com outras pessoas, Exatamente, sim, não sim, é? estás a limitar um bocado o campo de ação do outro. Sim, e posso ficar surpreendido, e lá está, como tu dizes, ok, se bateres com os dentes e fores resiliente e fores muito bem sucedido, eu vou ter orgulho Uhum. em ti por teres ido contra aquilo que eu te recomendei. Sim, esse foi um exercício que eu tive muito que fazer com as mentorias, Hum, porque realmente nós sabemos como é que foi para nós e aconselhamos conforme a nossa experiência, mas eu digo sempre às pessoas: "Mas és livre de fazer aquilo que tu achares que é o mais indicado, porque aqui quem manda és tu". Eu costumo usar assim esta uhum, expressão, porque é a tua vida, não sou eu que te vou dizer o que é melhor para a tua vida. Eu vou-te dizer o que é melhor tendo em consideração as circunstâncias e a minha experiência, não é? E realmente eu acho que é de me ouvir, porque é bastante, porque a minha experiência é muito epá, pois, alargada, eu mas ponho-me a imaginar se eu tivesse na altura da minha enteada mais velha, tem 25, a mais nova tem 20, ou o Daniel tem 26, se eu nessa altura tivesse alguém com negócios que já tivesse passado por coisas boas, por coisas más, não sei o quê, com quem eu pudesse trocar ideias, eu ponho-me a imaginar o que para mim seria o delírio, estás a ver? Poder ter acesso a isso. E às vezes, se calhar, sobreestimo demasiado o que eles deviam absorver de mim. uhum. Não é uma questão de subestimares, é que realmente tu sabes o que já passaste e as coisas que farias e não farias. Mas eu agora dir-te-ia para realmente te colocares no Pedro de 20 anos. É porque estares a pensar com a idade e a experiência que tens hoje, não é bem a mesma coisa do que te colocares no contexto da época de 20 anos. Uhum, Não é? Há uma série de coisas que eles têm que passar e que tu também passaste sim. e que faz parte. É claro que se calhar para ti na altura até poderia ser bom, mas mesmo assim, aos 20 anos, nós não acreditamos em nada que os 40 dizem, porque eles são os cotas, não é? Eles são É, os é, cotas e eu pois é que é, sei, está bem. e todo o nosso ego dos 20 anos. E eu é que sei, e eu vou experimentar, eu vou fazer. Ele disse-me que era para a direita, mas eu vou para a esquerda, só para ele ver que eu tenho razão. Uhum, Percebes? E não só, eu acho que há poucas pessoas com 20 anos com essa maturidade, mas há algumas, mas são poucas. E uhum. porquê? Porque ainda não fizeram o seu caminho e têm direito a fazê-lo. E repara, se elas acordarem para esse despertar que tu pretendes aos 30, não vão nada tarde. Não, 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 não. Deixa-as experimentar, deixa-as serem livres e tu vai depender muito daquilo que foram os objetivos delas e também a experiência. Olha, estou a ver aqui nos teus serviços, também tens aqui relacionado com as escolas. O que é Sim, que fazes com as escolas? ou seja, eu faço consultoria especializada de formação e também dou formação. Por exemplo, Uhum. tu agora achas que o turismo é uma área de investimento e queres criar lá na tua plataforma um curso de turismo, pá, uma coisa mais específica ou não, não interessa. Queres criar um curso qualquer de turismo. Só Uhum. que tu não percebes nada disso e então pedes-me ajuda. E eu vou-te construir todo o conceito e todo o programa, todos os pormenores necessários e depois explico-te por A mais B porque é que tem que ser assim ou tem que ser assado e dou-te também conselhos sobre como deves desenvolver a partir dali. Enfim, debatemos outras estratégias e outras possibilidades. Mas na área técnica, na parte técnica, sou eu que te vou aconselhar sobre tudo isso. E vais continuar nos próximos anos a fazer isto em paralelo com a docência, com a investigação, ou há uma área onde gostarias de, nos próximos 5 ou 10 anos, dedicar mais do teu tempo?
Não, porque para já foi muito autoconsciente este percurso que eu comecei a traçar há cerca de 4, 5 anos atrás. Ou seja, eu sabia que o nosso mercado era muito pequeno e que o meu público tem poucas possibilidades. E lá está, demora às vezes um bocadinho a acordar. E portanto eu sabia que não é que eu não conseguisse, mas ia depender de uma série de outros fatores que eu não estava disposta a abdicar ou assim. Uhum. E eu não ia conseguir viver só disto, não é? E por isso, como eu também gosto muito de dar aulas e apaixonei-me mais recentemente pela investigação, eu quero ter esta base da docência e da investigação e fazer em paralelo as minhas mentorias de carreira e eventualmente formações mais específicas na gestão de carreira em turismo. Mas serão sempre como um extra. Se chegar a um dia em que realmente eu tenha volume de trabalho, posso pensar em alternativas, mas dificilmente vai acontecer. Eu acho que vai ser sempre estes 2 pontos: a docência barra investigação e a gestão de carreira, entre Uhum. mentorias e formações. E tu, Com tu na parte da investigação depois usas também essa informação para as tuas mentorias e também para incluir no curso online. O curso online como é que funciona? Tem videoaulas, tem... Ele não é online, ele é Não é... presencial. Ok, ok. Porquê é que eu quis fazer presencial? Porque acho que depois da pandemia nós nos afastámos todos muito e ainda não conseguimos retomar aquilo que eram as relações interpessoais que tínhamos antes disso. Se Hum. calhar nem nunca vamos conseguir. Eu gosto muito da minha vida assim, Pro- mais distante dos humanos todos. Eu também não desgosto, mas acho que como o turismo é um fenómeno Sim, sim. social e Uhum, nós precisamos disso e cada vez mais eu gosto de aprender com as experiências dos outros. uhum, Chega a um ponto em que, quando tu gostas de aprender, já não são todas as formas de aprendizagem que te satisfazem ou que te realmente acrescentam alguma coisa. Neste momento, os meus pontos de eleição são esses, são a investigação e a troca de experiências. Até como é que Ah, funciona o curso? Há uma altura em que abrem inscrições? Como é que a tem? primeira edição vai ser de 14 a 16 de junho Mas tens isso aqui no deste ano. site? Não tenho no site, neste momento ainda só estou a promover nas redes sociais e envio umas informações em 14 a PDF. 16 de junho, estou a ver, este episódio vai sair no dia 3 de junho, portanto vai ser antes. Então, diz-me, que é para as pessoas que estiverem a ver isto ainda vão a tempo dessa edição, Sim, como é podem que se podem inscrever até contactar? dia 10 através do meu e-mail turismo@catiarodrigues.pt Está ou aqui também nos então contactos, não é? Podem vir sim, aqui. Ah, está aqui em baixo. e podem ir ao meu site, tem os contatos, ou então através das redes sociais, podem mandar mensagem para enviar mais informações, mas por e-mail também é possível. Uhum. E se estiverem realmente agradados com essas condições, depois então E vai fazemos. ser onde? Presencial? Onde? Vai ser presencial na base em Entre Campos, que Hum, é uma sala que fica entre Campos, fica perto do metro e do comboio da ponte, e fixe. será de 14 a 16 e vai ser um fim de semana intensivo. Às vezes há pessoas que me perguntam: mas é muito pesado?" Está comprovado que a formação intensiva ajuda a reter melhor os conhecimentos e, portanto, vai ser assim um fim de semana dedicado. Também há outro aspecto que é, as minhas pessoas trabalham muito ao fim de semana, mas se conseguirem tirar estes 3 dias para esta formação em específico, vão aproveitar bastante, quer com umas trocas, quer com dias de férias, vai valer a pena. Ah, Uhum. que vão ser ali 3 dias dedicados a esta parte da gestão de carreira e como eu vou receber poucas pessoas, em princípio entre 6 a 10 pessoas, vai ser muito personalizado. E eu ofereço para aí uma data de coisas que acho que vale a pena. A revisão do LinkedIn, do CV, uma mentoria one to one, depois do Do evento? curso, sim. Uhum. Enfim, uma série de outros recursos e materiais que eu vou, Olha, partilhar. estou a pensar, essa mentoria um para um pode ser assim em videochamada ou vai ser presencial? Não, normalmente é a videochamada que eu faço. Então deixa-me lá fazer a questão. Nunca pensaste em gravar pedir autorização às pessoas para fazer essa mentoria gravada Hum. e, opá, depois se fosse
preciso editar alguma coisa ou cortar alguma coisa que fosse mais pessoal, cortava-se aquele bocadinho. Nunca pensaste em gravar isso e fazer um podcast, por exemplo, com isso? Ah, não, porque é uma coisa que mexe Muito com pessoal. é muito pessoal e até intimista. Uhum. Portanto, não me parece a melhor escolha, mas um podcast não está completamente fora de E se questão. gravasses só o teu lado? Imagina esta conversa que eu estou a ter contigo. Eu Uhum, estou com os auscultadores, não se ouve nada, mas eu podia uhum, ter o telemóvel a gravar só a minha voz, a minha certo, contribuição. E certo. aquilo fatiavas só as minhas partilhas. E então, nesta hora e meia de conversa, houve ali 15 minutos que são ali pérolas Uhum. úteis para outras pessoas. Por que Podia não? ser, podia ser, sim. Porque estou a pensar que estarias a fazer este trabalho numa situação concreta, a dar opiniões sobre uma situação concreta de uma pessoa. Percebo que essa pessoa não quisesse se expor ou que se ouvisse a voz dela ou se visse essa pessoa em vídeo, mas se tu tiveres aqui o telemóvel, por exemplo, com a gravação do telemóvel ou há aqui uma aplicação que se chama Ferrit, acho que já agora deixa-me confirmar se é o Ferrit. Exato. Ferrit. Hum, gravas o áudio, Hum, estás a ver? Tens aqui, gravas o áudio e depois usas esse áudio para só se ouve a tua voz. uhum, Inicialmente, quando nós gravámos o podcast Conversas Despreocupadas com o Francisco, nós inicialmente não gravávamos vídeo, mas eu tinha sempre aqui de lado uma câmara a gravar-me a mim. Eu tenho desde o episódio certo. 1 tudo gravado e depois aquilo era fatiado só os bocadinhos que eu estava a dizer. Ou seja, não era uma Uhum. coisa contínua, havia ali um bloquinho de 4 minutos. E olha que pérola! Isto Isso saiu-me. é conteúdo e funciona muito bem em vídeo, em redes como o TikTok, neste momento estão muito Uhum. em voga. Tu, Metes num suportezinho assim o telemóvel virado para ti. Olha, ninguém está a ouvir a pessoa porque está aqui nos auscultadores uhum. e ao telemóvel estás tu a ser gravada. Tu tens conta no TikTok, qual é o teu feedback? Eu tenho conta no TikTok. Durante 2021 usei muito o TikTok e consegui muitos membros para os meus cursos online através do Uhum. TikTok, organicamente. Mais tarde já experimentei anúncios no TikTok, mas como já disse noutros episódios do podcast, funcionam bem para trazer pessoas para dentro do meu site, mas não convertiam em venda. Ou Ok. seja, os anúncios do Instagram e do Facebook convertem muito bem, mas os do TikTok não. Não reparei que não mostrava. Deixa-me tirar aqui, vou mostrar aqui o meu canal. Reparei que não, as pessoas entravam no site, que eu depois consigo controlar se vêm do TikTok ou de onde é que elas vêm, mas não compravam os cursos. Mas ainda cheguei, olha aqui, ainda tenho 16.200 seguidores no TikTok. Pois, é bastante. É. Mas agora no TikTok publico apenas quando sai um episódio novo do podcast, faço aquele videozinho a dizer que saiu o episódio, estou a falar sobre isto, mas tem uma atração orgânica muito grande que não tem em outras redes sociais. Uhum, uhum. Para mim sempre funcionou muito melhor, e também é aquela que eu me dedico mais, é o LinkedIn. Uhum, Mas neste momento já estão a vir muitas pessoas do boca a boca. E uhum. e é bom, isso é bom. É E muito bom. é gratificante. Eu, o LinkedIn, contrariamente à maior parte das pessoas, eu não escrevo no LinkedIn. Eu Uhum. faço, por exemplo, escrevo os artigos ou meto os vídeos no meu site e depois só publico o título e o link no LinkedIn. Uhum. E isso organicamente o LinkedIn leva-te menos pessoas É para lá. verdade. Mas é uma coisa propositada, como leste nos meus livros. Eu não quero Uhum. construir um castelo, um terreno arrendado. Sim, mas isso também é agora, porque nos primórdios tu fazias vídeos muito amadores e era e foi isso que me agarrou, sabes? Eu lembro-me na altura foi lá que eu te conheci, no LinkedIn. E Uhum. comecei a seguir, porque eu lembro-me perfeitamente de ver 2 ou 3 vídeos e pensar: "Mas quem é este gajo, pá?" Mas aqui, do emprego em 30 dias, ainda era um desses. Sim, ainda era Muito dessa altura. E eu: "Mas o que é que ele está a falar? O que é que ele está a dizer?" E depois aquilo
era engraçado, sabes? Tu Uhum, cativavas pelo humor, uhum. e pela forma rústica como fazias as coisas, porque aquilo funcionava, era muito engraçado. Sim. E depois fui-te seguindo sempre e realmente tens uma evolução tremenda aqui, e fazes muita análise e há Pois. há já uma diferença muito grande desde que começaste até agora, claro. Hoje em dia é uma coisa muito mais profissional, diria assim. Sim, e depois acabei por, quer dizer, desde 2017 ou 18, já não me lembro, que contratei uma pessoa o tempo inteiro para fatiar os vídeos e áudio, e mesmo assim eu produzo mais rapidamente conteúdo do que essa pessoa consegue fatiar. Pois, vê lá. Vê lá o número de horas que o Alexandre tem ali, está Opa, tramado. porque também já estás muito abatido nisso e sabes como fazer, não é? E Hum. depois ele Não, só tem que sabes que ver. encontrei um registro que para mim é muito fácil, que é este registro assim de conversar, sem guião, Uhum. e no início um amigo meu dizia, pá, pois, mas tu num vídeo de 1 hora, quer dizer, se não tiveres guião nenhum, no meio de uma conversa podes não ter nada de jeito. Epá, há sempre, no meio de uma conversa, há sempre 3, 4, mais coisas que te saem como resposta, como sugestão àquela interação que estamos a ter, e que tu dizes assim, eu às vezes há vídeos que depois de fatiado eu ouço e digo assim, eu disse isto, olha, é espetacular, isto saiu muito bem. Se eu estivesse a pensá-lo e para tentar gravar assim, não tinha saído, estás a ver? Sim, 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 sim. Estou a rir porque isso às vezes acontece-me em coisas escritas, que eu vou ler novamente e: "Epá, eu escrevi isto? Que isto é Uau! brilhante. Exato. Pá, realmente isto está mesmo alinhado com o meu pensamento atual, fui mesmo Estava autêntica, inspirada. fui Sim. autêntica". Mas eu sou muito fã disso, ou seja, de estou a fazer uma conversa, ainda há tempos, por exemplo, eu tenho agora uma subscrição que se chama Trabalhar 4 horas por dia. E há tempos eu estava a fazer uma videochamada com um cliente da área da consultoria ambiental para lhes dizer que não ia assinar o contrato de confidencialidade que eles queriam, que eu não concordava com uma série de cláusulas, e eu pus aqui uma câmara de lado a filmar. E eu transformei aquilo numa aula para mostrar, Uhum, quando não concordamos, como é que fazemos e como é que é uma situação real. Ou seja, não uhum. apareceu o cliente, não se ouve o cliente porque ele estava aqui, nos auscultadores, mas eu pus a câmara a gravar. E depois, quando vi aquilo fatiado, eu assim, ei, isto está espetacular. Yeah. Percebes? Porque não foi uma coisa e eu, olha, vou explicar como é que eu mando 2 patadas num cliente quando não. Não, e até foi surpreendente porque eu estava à espera de que aquela videochamada fosse para eu dizer ao cliente não trabalhamos, e o cliente, que estava com uma cara tão sisuda, acabou por me dizer assim: vamos fazer o seguinte, eu também não concordo com uma série de coisas, isto vem lá dos nossos advogados, do departamento jurídico, o Pedro faça assim, edita aí essas coisas, corrigir, estar alterações, sugira tudo o que não concorda, corte. E eu depois entrego aos nossos advogados a dizer, o cliente não aceita isto, vejam lá. E eu fiquei surpreendido do género. Epá, eu pensava que esta reunião era para dizer não vamos trabalhar em conjunto, afinal, eles mostraram total receptividade para cortarmos aquilo que nos deixava desconfortáveis. E tu estás a ensinar empreendedores a estabelecer limites, porque vai Isso, contra aquilo em que tu acreditas, os teus valores, e que para trabalhar contra os teus valores não vale a pena, não é? não, E foi lindo, foi lindo. E depois transformei aquilo aqui para esta subscrição que está aqui, trabalhar 4 horas por dia, acho que veio para aqui, para o módulo Princípios Fundamentais, deixa-me ver, que é... é este. Quem define as regras sou eu, não é o cliente. exata Pumba! Aí está. Pronto. Olha, Kátia, não te quero roubar muito mais tempo, sabes que eu reservo a tarde toda e depois acho que as pessoas do outro lado também estão com vontade de estar a tarde toda à conversa sobre nada. sempre bom, não é sobre nada, é sobre uma coisa que eu gosto imenso, que é a paixão da minha vida, portanto, teria aqui também muitas mais horas. Olha, então, eh, queres deixar uma mensagem de esperança, para todos os profissionais na área do turismo ou quem quiser servir de forma completamente diferente? Queres deixar uma mensagem positiva ou negativa? Podes deixar assim uma mensagem derrotista. Não, antes pelo contrário, eu quero mesmo dizer aquilo que eu quero deixar claro é que é possível ser feliz a trabalhar nesta área e ter uma vida
equilibrada. E eu não digo isso só porque passei pelo processo, mas também porque já vi acontecer muitas vezes. Basta que tenhamos direção e às vezes tenhamos uma orientação mais experiente. E é óbvio que tudo tem um investimento, mas eu criei este curso mesmo para ajudar as pessoas e, portanto, acredito que é possível fazer as coisas de maneira diferente, e por isso é possível chegarmos onde nós queremos e de forma mais incisiva. E essencialmente é isso. Porque as pessoas às vezes ficam um bocado presas a isto que eu posso fazer na área do turismo, acabam por não Uhum. assistir a outras realidades, não E trocar há ideias. tantas possibilidades, Pedro, tantas possibilidades. Lembro-me, por exemplo, só para dar um exemplo, de uma colega uma vez que, ela sempre trabalhou em agência de viagens, e queria mudar de área, mas não sabia o que fazer. E eu Exato. disse: "Olha", foi na altura da pandemia, e eu disse: "Olha, um agente de viagens é um comercial, é um vendedor de sonhos, portanto, tu vais ser boa a vender seja o que for, Uhum. vira-te para as vendas noutra área qualquer". E ela diz-me: "Nunca tinha pensado nisso". Pá, e foi simples, sabes? E às vezes tu estás tão bloqueado com uma simples O que é que eu vou conversa. fazer? Exato. O que é que eu vou fazer? Vou sair desta agência de viagens para outra agência de viagens. Na cabeça das pessoas parece que não há Alternativas, não é? alternativa. Pronto, e às vezes uma simples conversa desbloqueia e leva-te a sítios onde tu não imaginarias. E eu Uhum. adoro esse processo, sabes? As pessoas estão-me a contar a história e o meu cérebro já está a viajar, a criar alternativas e a fazer isto e fazer aquilo. E gosto depois de partilhar com as pessoas, porque gosto E de vê-las gostas de mais a crescer. tarde sentir que deixaste um legado, por exemplo, quando soubeste que a crítica que fizeste a este primeiro livro, A Ave Rara, se transformou no nome A Ave Rara 2 e que se Eu transformou fico, no é claro, capítulo. não vou dizer que não fico feliz com isso, mas honestamente e cá do fundo, fico muito mais feliz por ter sido útil e a outra pessoa estar feliz com esse meu, comentário, Hum. conselho, o que seja, do que não é para me encher, não serve para me encher o ego, não Não, é não por é o aí. não sim, não é o ego, mas veres que, sei lá, que uma conversa ou uma resposta de e-mail tua teve um impacto Sim, positivo em sim, coisas sim, que viram a luz do dia. sim, gosto sempre, é sempre positivo, mas fico mesmo satisfeita é por fazer isso em massa porque isso também atrai, sabes? Quanto mais bem tu fazes, mais bem vem até ti. Uhum, Nem toda a gente acredita nestas coisas, mas eu acho que sim, que é eu por aí. acredito. Mesmo houve uma altura que eu acho que tu também falavas muito nisso, praticar a gentileza. Por exemplo, quando deixavas os teus livros num banco de Abandonados. abandonado na rua, exatamente. Sim. Isso para mim é um ato de gentileza, sabes? E se tu puderes praticar isso em 90% das tuas ações do dia a dia, a tua Hoje vida vai ser ligou-me muito hoje difícil. ligou-me um senhor, à hora do almoço, que eu já conheço há muitos anos e que ele esteve numa área de negócio e a empresa dele faliu há uns anos, e eu já o conheço há muitos anos. Não vou estar a dizer quem é, e ele ligou-me e uma altura, há uns anos ele tinha-me ligado a primeira vez porque o filho lhe tinha dito que eu tinha lançado os meus livros em edição de autor e ele tinha um cliente que necessitava de pôr o livro dele à venda na Amazon e ele tinha-lhe dito, sim, eu arranjo isso, não sei o quê, mas não tinha a mínima noção do que é que aquilo envolvia. E então depois viu-se com um problema que é, agora como é que eu meto isto na Amazon? E então o filho disse, olha, o Pedro tem... nananana. E ele a primeira vez que falou comigo foi... Eu disse-lhe, olha, eu até tenho um curso online onde mostro isso, e até ele veio aqui ao escritório, mostrei-lhe, mas depois eu percebi, ele estava aqui, olha, tipo um boi a olhar para um palácio, estás a ver? E ele, eu não percebo nada. E eu disse, ouça, você dá-me os fecheiros e eu trato disso, eu meto-lhe isso aqui, online, pronto. Então, fiz-lhe isso, ele ficou super agradecido, resolveu aquilo ao cliente, um imbróglio que ele achava que era uma coisa simples, eu resolvi-lhe o imbróglio. E ele disse, como é que eu lhe vou pagar? E eu disse, eu quero 1,5 milhão de euros. E ele, pá, 1,5 milhão. Foi isso que eu disse, quero 1,5 milhão. Senão não quero nada. Ofereceu-me uns livros. Foi giro. 1 ano e meio depois, ou 2 anos depois, telefonou-me outra vez. E eu, então, está tudo bem?
meti-me noutra olhada igual. E eu, então, mas isso é fácil, então já lhe resolvi a primeira, resolvo-lhe agora a segunda. E eu agora sabendo, com os fecheiros todos direitinhos, eu meto-te um livro à venda na Amazon em 5 minutos. É limpinho. A primeira vez custou muito, depois a partir daí... Então telefonou-me hoje outra vez. Eu tinha saído da sauna de manhã, tirei o modo de voo, estava lá uma chamada dele. Liguei-lhe e eu... Então, meu querido amigo, não me diga, já se meteu noutra de um livro... Oh, eu parece que não aprendo outra vez. E eu, então, mas isso é simples, isso demora 5 minutos. E eu estava a falar com a Lúcia hoje ao almoço. Pá, eu fico tão feliz de poder... Aquilo são 5 minutos do meu tempo. Eu sei fazer aquilo, percebes? Eu fico tão feliz por ajudar este senhor a fazer o brilharete com o cliente dele. E ele, Pedro, mas eu quero mesmo, como é que eu lhe vou pagar? Eu já lhe disse, 1,5 milhão de euros. Ainda estou à espera de que ele me pague 1,5 milhão de euros. Mas, sabe, são estas coisas que nos trazem assim uma alegria completamente... Sim, e que dão sentido ao nosso trabalho, não é? Pronto, é isto. Olha, Cátia, eu gostei muito de falar contigo. Acho que devíamos falar mais vezes. Não deviam passar 4 anos. Olha, quero-te deixar uma recomendação, pode ser? Pode? Assim, um sítio para levares a Lúcia, se não a deixes ouvir este podcast. Sim. Assim, para lhe dares um miminho especial. Vai visitar o Devagar, que é que fica em Belmonte, fica aí pertinho. Passa lá um fim de semana com ela, vais ver o que é ser amado e mimado. Ai, que top. E se gostares, depois até podes convidá-los para participar aí no teu podcast. Mas porquê? Tu conheces com THE, Devagar, Country House Belmonte. Mas porquê? Tu conheces os donos? Conheço, faço parte da equipa também, sou eu que produzo o conteúdo deles, sim. Ah, que giro. Isto são uma série de outras coisas que eu vou fazendo, não é? Mas pronto, lanço-te o desafio, espreita na Booking os reviews. Só para te elucidares e veres que vale a pena. Um fim de semana não te peço mais. Não te peço bem. Eu tenho muito tempo livre, não sei se já te apercebeste que dá uns anos para cá, não sei se tu te apercebeste de uma coisa, inclusivamente, eu e a Lúcia casámos. Que giro! Mas não contaste nada sobre isso nas redes? Não viste? Publiquei esta imagem nas redes sociais quando casámos em 2022. Nós já estávamos há 14 anos juntos, casámos em 2022. Que romântico. E fizemos um episódio, deixa-me ver aqui, no podcast Ave Rara, fizemos um episódio que nós gravámos, olha aqui. Não vi, não. Nós casámos num domingo, saiu na segunda-feira, o episódio 54 do podcast Ave Rara. Olha, ias gostar desta conversa que nós gravámos. Gravámos com o fato, com os fatos de casamento. Olha que magnífica que ela estava. E ela vai a linha em todas também, nas tuas. Todas? Olha, pronto, fica então aqui a sugestão para mim e para a Lúcia. A Lúcia não vai ouvir este episódio, porque é assim, ela já ouviu as minhas histórias todas, está farta de me ouvir, portanto vai ela agora ouvir os meus podcasts. Em termos de empreendedorismo também é uma história muito interessante, portanto, se gostares. Mas a experiência boa e para conheceres é ir lá. E tem estas coisas todas que eu gosto, estes banhinhos de óleos e olha... Yoga na floresta, trilhos para caminhares. E nós fazemos montes de caminhadas, pois. Olha, à vontade e à vontadinha, são 14 km, 14 Espetáculo. Enfim. Espetáculo. Estou a ver aqui as imagens, espetacular. E é tudo mesmo como mostra aí, não há nada de fake. Não? Não. Não é? Tu chegas lá tipo, a sério, isto é o carrinho a pedais, então eles mostravam um Jeep e afinal isto é um carro a pedais. Não, aproveita, vai e convida-os para o teu podcast, se fizer sentido. Está bem. Acho que vai valer a pena. Muito obrigado pela sugestão. Pronto, já fica a sementinha. Olha, e promete-me que vamos falar mais vezes, que não vai ser só de 4 em 4 anos. Olha, eu deixo isso contigo. Já sabes que eu alinho. Quando achares que faz sentido, diz-me qualquer coisa. Ou tu imagina que há uma coisa qualquer
que acontece com as tuas mentorias ou assim, que tu dizes, ou que tens uma coisa nova e dizes, olha Pedro, espera aí, tenho uma coisa nova que eu gostaria de partilhar contigo e para o teu público. Ok. Porque aqui também é uma forma de darmos a conhecer as coisas dos convidados. Tá bem, Hum? pode ser. Vou pensar nisso. Oh, Vou agendar. Vou pôr na minha agenda. está bem, estou aqui deliciado com estas, com estes Ai, vídeos do bom. devagar. Está muito giro. Vale a pena. Espetacular. Olha, um beijinho, Obrigada, Pedro. tudo de bom e espero que possamos voltar a falar em breve, com grandes Também. novidades do teu lado. Sim, fica combinado. Adeus, Pedro. Obrigada.